Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 13. Nós estamos ministrando uma série de mensagens intitulada de Os 12 que mudaram o mundo, falando sobre os discípulos de Jesus. Diga assim, os 12 que mudaram o mundo. Nós já pregamos sobre 4 discípulos, amém? Não são 3, são 4. João, o apóstolo do amor, Simão, Zelote, Judas Iscariotes e Mateus. Amém? E Mateus. Hoje vai ser o 5º. Hoje nós vamos falar sobre Simão Barjonas. Diga, Simão Barjonas. Quem é Simão Barjonas? Pedro. Nós vamos hoje conhecer um pouquinho da vida desse personagem bíblico, desse discípulo de Jesus. E eu já adianto aos irmãos que a biografia de Pedro é vasta. Ao contrário de outros discípulos, que a Bíblia fala muito pouco, no caso de Pedro nós temos muitos textos, muitas histórias, nós temos uma narrativa extensa onde Pedro faz parte, onde cita Pedro, onde Pedro de alguma forma está envolvido. Então nós vamos fazer mais de uma pregação acerca de Pedro. Amém, igreja? Hoje a gente começa fazendo a primeira parte. Vamos numa pegada camomila, bem devagarzinho, com calma, tranquilo, porque a história é longa e não temos motivos para correr. Então vamos falar sobre esse personagem incrível chamado Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro, não é verdade? Todos nós temos um pouquinho desse Pedro. Eu confesso aos irmãos que não é a característica que mais me marca, né? Porque Pedro era intenso, extremamente empolgado, animado e falava o que vinha na cabeça, mas todos nós temos um pouquinho desse Pedro e que precisamos ser tratados, curados, vivenciar um processo de transformação, de mudança em nosso interior. Marcos capítulo 3, versículo 13, nós vamos começar como sempre fazemos, a partir desse texto base. Marcos 3, 13 diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis o 12 que designou: Simão, aqui acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Meus irmãos, esse texto deixa muito claro que antes de Jesus enviar os discípulos para cumprir 2 propósitos, que foi de pregar e expulsar demônios, antes Jesus chamou os discípulos para estarem com ele. O versículo 14 deixa isso muito claro. E designou Jesus os discípulos para estarem com ele. Antes de os enviar para pregar, para expulsar demônios, essas foram as 2 atribuições que Jesus deu aos seus discípulos. Todo discípulo de Jesus, ele tem essa autoridade para pregar a palavra, para ministrar o evangelho e para expulsar demônios. Mas antes, Jesus os chamou para estarem com ele. E isso é um princípio extremamente importante. Por quê, irmãos? Antes de você pregar, antes de você exercer a autoridade diante dos homens, é importante que você tenha intimidade com Jesus. Discipulado não começa falando em público, começa ouvindo no secreto. Quantos podem dizer glória a Deus?
discipulado não começa com você falando, começa com você ouvindo. Discipulado não começa no púlpito, discipulado começa na presença de Jesus. E na verdade, a nossa autoridade perante o mundo espiritual passa pelo nível de intimidade e relacionamento que temos com Jesus. Importa pensar que o livro de Atos vai falar sobre 7 filhos de um homem chamado Seva, que ficou sabendo que Paulo estava expulsando demônios. Eles arrogaram para si essa prerrogativa e disseram o seguinte: se Paulo expulsa demônios, logo nós também podemos expulsar. E eles tentaram expulsar um demônio. E foi quando o demônio se manifestou e disse o seguinte: Paulo eu conheço, Jesus a quem vocês estão usando o nome eu também conheço, mas e vocês? Quem são? E o demônio deu uma surra naqueles homens que arrogaram para si uma prerrogativa espiritual que eles não tinham. Por quê, irmãos? O que a gente pode aprender ali é o seguinte: a autoridade não está no nome, está no relacionamento que você tem com o nome. Quantos podem dizer glória a Deus? A autoridade não está no nome, mas no relacionamento que você tem com o nome de Jesus. Então, era essa revelação que o mundo espiritual estava nos passando. Né? E foi uma vergonha, porque os filhos de Seva saíram correndo e o demônio correndo atrás dele para espancá-los. Olha que cena horrível. Qual foi o problema? O problema é que antes de pregar, antes de querer expulsar demônios, eles não estiveram com Jesus, não tinham intimidade com Jesus. Irmãos, o nosso nível de intimidade e de relacionamento com Jesus vai determinar a sua autoridade espiritual. Amém? Vai determinar a sua autoridade espiritual. Agora aqui também tem uma outra verdade. Qual é a verdade? Nós corremos um sério risco em nossas atribuições ministeriais de nos envolver mais com a pregação, nos envolver mais com a autoridade diante dos homens, nos envolver mais com a obra do Senhor do que com o Senhor. E isso é algo muito sério. Eu percebo que tem muitos líderes, muitos pastores que têm caído nesses dias e existe uma receita da queda que muitas pessoas não percebem, não se atentam. Qual que é a receita da queda? É querer fazer a obra de Deus sem Deus. Querer exercer autoridade sem estar submetido à autoridade de Jesus. É a receita da queda. Nós não podemos nos envolver com a obra de Deus a tal ponto de nos esquecermos de Deus. Nos esquecermos de estarmos na presença de Deus. Pregar é importante, tocar é importante, estar envolvido na escala do culto é importante, evangelizar é importante, só que você não pode se esquecer de algo que é muito mais importante. Você foi chamado antes para estar com Jesus. Diga assim: eu fui chamado, antes de tudo, para estar com Jesus. Você sabe que eu gosto muito de um personagem bíblico que é Maria, irmã de Marta. Todas as vezes que Maria, irmã de Marta, ela aparece na Bíblia, e ela aparece na Bíblia 3 vezes, diga 3 vezes. Todas as 3 vezes que Maria, irmã de Marta, aparece na Bíblia, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Ela quebra um perfume valioso aos pés de Jesus, em sinal de adoração. Ela corre aos pés de Jesus para clamar por um milagre, porque Lázaro tinha morrido. Então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela corre até Jesus e ela se prostra aos pés de Jesus, clamando por um milagre. E depois ela aparece também aos pés de Jesus, quando Jesus entra na casa dela. Marta trabalhando, e ela
adorando ao Senhor e recebendo ensinamento, ouvindo a voz do Senhor. Todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O lugar mais alto que nós podemos ir é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você pode ir na sua história é aos pés de Jesus. Isso nos ensina que se você precisa de cura, como Maria precisava, aos pés de Jesus. Se você precisa adorar ao Senhor Jesus, aos pés de Jesus. Se você precisa receber ensinamento de Jesus, aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o endereço do crente. Quantos podem dizer glória a Deus? Os pés de Jesus, irmãos, é o endereço do crente. De maneira prática, pastor, o que significa estar aos pés de Jesus? Significa uma entrega total, uma devoção total, significa uma dependência total a Jesus. Isso que significa de maneira prática estar aos pés de Jesus. Porque, irmãos, não se trata de perfeição, se trata de quebrantamento. Não se trata de nunca errar, se trata de o que você faz quando você erra. Muitas vezes nós pecamos e fugimos. Se porventura pecarmos, temos que lembrar que temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Nós não precisamos fugir da presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus na cruz do Calvário rasgou o escrito da dívida que havia contra nós. O diabo tenta lançar acusação contra a sua vida, mas quando errarmos, pecarmos, nós precisamos entender o seguinte: eu tenho um endereço onde eu posso ir e encontrar arrependimento, cura, restauração e continuar prosseguindo rumo ao propósito do Pai. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, antes de Jesus enviar os discípulos para pregar, para expulsar demônios, ele os designou para estarem com ele, porque discipulado não começa no púlpito, começa na presença de Jesus. Discipulado não começa falando em público, mas começa ouvindo no secreto. Agora, irmãos, falando sobre esse personagem, Simão Barjonas, a qual Jesus deu o nome de Pedro. O primeiro encontro de Simão Barjonas, de Pedro, foi em João capítulo 1, versículo 35. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 35. Na medida que você achar, você vai dizer: eu vou para o céu. Quem vai para o céu? Com a ajuda do projetor? Achamos o Messias. João 1, versículo 35. Gui, projeta para mim a versão Almeida Corrigida Fiel. João 1, 35, vamos ler até o versículo 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscai? Que pergunta, né, gente? Os discípulos de João Batista viram Jesus passando. João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus. Eles mudam de discipulado, eles manifestam o interesse de seguir Jesus, e Jesus faz a pergunta: vocês estão em busca de quê? Vocês estão procurando o quê? Olha que pergunta. Parece que não é muito acolhedor, né? Que esse primeiro contato de Jesus com esses discípulos, parece que ele está sendo muito acolhedor. Mas Jesus está fazendo uma pergunta provocativa. Né? O que vocês estão buscando ao me seguir? Nós precisamos estar prontos para responder essa pergunta. O que nós buscamos ao seguir a Jesus? Essa é uma reflexão que temos que fazer. E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro,
um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então observe, irmãos, aqui tem alguns detalhes interessantes. Pedro, ele era irmão de André, e André era um dos discípulos de João Batista. Quando João Batista viu Jesus passando e declarou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André ouviu essa declaração. E André foi um desses dois discípulos que passaram a seguir a Jesus e ouviu a pergunta de Jesus: o que buscais? Vocês estão em busca de quê ao me seguir? André, então, vai até Pedro. Aí ele ainda não tinha tido seu nome transformado, mudado, era Simão Barjonas, filho de Jonas, e ele fala para Simão Barjonas: encontramos o Messias, achamos o Messias. E André então leva o seu irmão à presença de Jesus. E quando Pedro tem um encontro com Jesus, no primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus faz algo interessante. O que ele faz? Ele muda o nome de Simão Barjonas. Que encontro foi esse, hein, gente? Já pensou? Primeira vez que você encontra a pessoa: qual é o seu nome? João. Não, agora você vai ser Pedro. Seu nome é Maria. Não, agora vai ser Marta. Primeira coisa que Jesus fez com Pedro, ao encontrar com ele, foi mudar o seu nome. E essa mudança de nome, irmãos, apontava para uma nova identidade. Por quê? Simão Barjonas, Bar, filho, Jonas era o pai, Simão, filho de Jonas. O que significa Simão? Simão, aquele que ouve. Na semana passada nós falamos sobre Simão Zelote. No caso de Simão Zelote, Jesus, ao chamá-lo, não muda o nome dele. Por quê? Porque Simão Zelote já carregava dentro de si o conteúdo do seu chamado, do seu propósito, já carregava dentro de si aspectos da sua identidade para a qual Jesus queria levá-lo. Por isso que Jesus apenas o redireciona. Mas no caso de Simão Barjonas, Jesus precisou fazer uma transformação radical na vida dele. Por quê? Porque Simão Barjonas estava sendo levantado para ser uma pedra na igreja, uma rocha na igreja, para ser coluna na igreja. Quando você vai ler Gálatas, capítulo 2, lá no versículo 9, está escrito que Pedro, Tiago e João, eles eram considerados colunas na igreja. Ou seja, quando Jesus ele muda o nome de Simão, aquele que ouve, para Pedro, estava apontando para uma nova identidade. Mais do que ser alguém que ouve, que tem a capacidade de ouvir, Simão, eu quero que você seja alguém firme na minha presença. Eu quero que você seja uma referência na minha presença. Eu quero que você seja um fragmento de pedra, porque Pedro, Petros, né, no grego, fragmento de pedra, uma pequena pedra. Aí você pode perguntar: mas pastor, a Bíblia fala Cefas, né? Você já viu? A gente leu aqui, né? Cefas e Pedro. Vira e mexe, a Bíblia vai alternar. A hora apresenta Pedro como Cefas e como Pedro. Cefas é no aramaico. É mesmo nome, mas do aramaico. No grego é Pedro, que é Petros. Agora, essa mudança de nome que Jesus faz na vida de Simão Barjonas, mudando o nome dele para Pedro, é interessante porque, irmãos, Jesus ao longo dos evangelhos não vai mudar o nome de muitas pessoas. Ele muda o nome de Simão Barjonas para Jonas, e ele também deu um apelido a dois irmãos, Tiago e João. Lembra que quando a gente estudou sobre João, o apóstolo do amor, quando Jesus os chamou para o discipulado, ele olhou para eles e falou: Boanerges. Foi um apelido que ele deu. Boanerges significa filhos do trovão. A maioria dos comentaristas bíblicos vão indicar que isso falava muito do temperamento desses dois irmãos.
E nós aprendemos que João, o apóstolo do amor, teve que passar por uma transformação profunda para ser conhecido como apóstolo do amor. O início dele, a trajetória dele começou com um temperamento explosivo. Ele era um trovão, ao ponto de Jesus o chamar de Boanerges, filhos do trovão. Jesus não vai mudar o nome de muitas pessoas ao longo da Bíblia. Por isso que essa transformação do nome, essa mudança do nome de Simão Barjonas para Pedro, é extremamente importante. E eu estava estudando essa semana, e o Espírito Santo me lembrou de um outro momento em que houve uma mudança de nome na Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Números, no capítulo 13, versículo 16, que quando Moisés chamou 12 espias, 12 príncipes dentre as tribos de Israel para espiar a terra prometida, um dos homens que estava ali era um homem chamado Oséias. Moisés, antes de enviar esses 12 espias para espiar a terra, ele chama Oséias e fala bem assim: a partir de hoje você não é mais Oséias, seu nome será Josué. Você sabia que o nome de Josué era Oséias? O nome original dele é Oséias. Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é a salvação. Moisés não mudou o nome de todos os espias, ele mudou o nome apenas de Josué. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que Josué seria o seu sucessor. Sabia que Josué seria aquele que iria assumir a sua posição depois que ele morresse. Então ele muda a identidade de Josué, ele transforma a identidade de Josué. Fala o seguinte: Oséias, você é muito confiante em si, mas para que você possa cumprir o propósito de Deus, você tem que, mais do que ser confiante em si, você tem que confiar no Senhor. De salvação para o Senhor é a salvação, e isso muda tudo. Irmão, sabe o que eu aprendo? Quanto maior é a transformação que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, maior é a responsabilidade que Ele quer nos entregar no reino. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu vou repetir: quanto maior é a mudança de identidade que o Senhor quer nos proporcionar, quanto maior é a transformação que Ele quer gerar em nosso interior, maior é a responsabilidade que Ele quer nos entregar no reino. Moisés não mudou o nome de todos os espias, mudou o nome apenas de Oséias para Josué. Sabe por quê? Ele iria suceder Moisés nessa missão tão importante de conduzir o povo à terra prometida. Irmãos, presta atenção que eu vou te dizer. Quanto mais você se submete aos processos de Deus, que visam te transformar, que visam mudar a sua vida, que visam mudar a sua história, mais você vai viver o propósito que o Senhor tem para as suas vidas, para a sua vida. Quanto mais você resiste à mudança, à transformação, menos você vive aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê, irmãos? No reino de Deus, ouça o que eu vou te falar, no reino de Deus, credencial não compra milagre, credencial não compra prioridade, credencial não compra um lugar. No reino de Deus, quem responde ao chamado, quem responde ao propósito de Deus, é que vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É que vai ser colocado em posições estratégicas para cumprir o propósito do Senhor. Quanto mais transformação você experimentar da parte do Senhor, quanto mais você se submeter à transformação que o Senhor quer fazer na sua vida, mais Ele vai te entregar responsabilidades no reino. Responsabilidades no reino de Deus está ligado ao seu nível de transformação. Como estão entendendo? Eu vou repetir. Responsabilidade no reino de Deus está ligado à transformação que você experimenta. Então, irmãos, você pode vir ao culto todos os domingos, você pode eventualmente pregar, você pode cantar, você pode vir na igreja na ceia, porque eu não sei o que acontece, que todo culto de ceia, a igreja está lotada,
depois os irmãos somem. Eu não consigo entender isso. Todo culto de ceia, a igreja enche, depois os irmãos somem. Existe uma relação mística com a ceia, como se Jesus só viesse na igreja na ceia. Jesus está aqui todos os dias, amém, irmão? Amém. Ele está aqui todos os dias. Você pode vir ao culto, participar de todas as programações, mas se você não estiver disponível para ser transformados para o Senhor, para responder, dizendo sim a Ele, o Senhor não pode te entregar maiores responsabilidades. Quantos podem dizer amém? Amém? Então Moisés, ele muda o nome de Oséias para Josué, assim como Jesus mudou o nome de Simão Barjonas para Pedro. Pedro, alguém firme, uma rocha, alguém que é uma coluna, alguém que é uma referência. E eu me lembro de Paulo, porque quando Jesus tem um encontro com Paulo, ainda com o nome Saulo, que eu não sei se você sabe, mas não foi Jesus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo era o seu nome romano. Depois que ele se converte, ele passa a se apresentar como Paulo. Não foi Jesus que mudou o nome dele. E não tem também cavalo, tá? Paulo não caiu do cavalo. Tem muitas pessoas que pregam isso, né? Porque Paulo estava ali no caminho de Damasco, de repente ele caiu do cavalo. Não tem cavalo, irmãos. Desculpa eu te derrubar desse cavalo. Ele estava caminhando, ele caiu em terra. É o que a Bíblia fala, tá? Ele caindo em terra. Aí ele ouviu a voz do Senhor. Quando há esse encontro, Jesus fala algo com Paulo. Paulo, dura coisas é lutar contra os aguilhões do Senhor. Sabe o que é os aguilhões? Era uma vara que ficava espetando os animais, para que eles pudessem andar. E quanto mais eles mexiam, quanto mais eles resistiam, quanto mais eles não queriam andar, mais eles eram espetados. Mais eles sofriam. Maior era a dor. Então, o que Jesus está falando com Paulo é o seguinte: Paulo, quanto mais você lutar contra o meu propósito, mais você vai sofrer. Mais você vai padecer. Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus por nós é um amor que nos persegue. Deus nos ama tanto que Ele vai fazer de tudo para que a gente viva o propósito de Deus. E muitas vezes Ele vai permitir até mesmo que você passe por momentos difíceis e por sofrimento. Porque o Senhor te quer tanto, Ele quer tanto você perto dEle, que se Ele tiver que permitir que você passe por intempéries, por tempestades, por dias difíceis, Ele vai permitir. Por quê? Ele está te vendo lá na frente. Está te vendo liberto, sarado, curado, está vendo seu casamento abençoado, sua família, seus filhos, Ele está vendo você exercendo o seu ministério. Então, o Senhor falou para Paulo: dura coisa, Paulo, é lutar contra os aguilhões do Senhor. Deixa eu falar para você, irmão, tem pessoas aqui que estão lutando contra os aguilhões do Senhor. Para de resistir ao plano e o propósito de Deus e viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque enquanto você não viver isso vai te trazer dor, sofrimento, porque não adianta, se você tem chamado da parte do Senhor, a palavra para você é: dura coisa lutar contra os aguilhões do Senhor. Irmãos, eu falo isso para vocês porque eu já sofri muito por lutar contra os aguilhões do Senhor. Às vezes a gente luta contra os aguilhões do Senhor, contra o propósito do Senhor, por falta de entendimento, por não conhecer a vontade do Senhor, por não saber o que Ele tem para nós. É por isso que o cristão precisa estudar a palavra do Senhor, mergulhar na palavra, orar, ter disciplinas espirituais, jejuar. Nós precisamos estar o tempo todo na presença do Senhor, para que a gente conheça a vontade dEle para nossas vidas. Quanto mais, irmãos, você luta contra o propósito de Deus, mais você sofre. Eu vim aqui hoje nessa manhã para falar isso para a igreja. Não lute contra os aguilhões do Senhor. Agora, presta atenção. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, o nível de transformação, fala da responsabilidade que Ele vai te entregar no reino. Fala do ministério poderoso que Ele vai te entregar no reino.
Amém, irmãos? Então esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. E nesse primeiro encontro, o que Jesus faz? Muda completamente a identidade de Pedro. De aquele que ouve, tão somente ouve, para uma pedra, uma rocha, alguém firme. E depois que Pedro se encontra com Jesus, nesse primeiro encontro, a impressão que eu tenho, quando eu leio os evangelhos numa ordem cronológica, é que Pedro voltou a realizar suas tarefas diárias. O que Pedro fazia? Pedro, ele era um pescador. E a gente vai ver que depois desse primeiro encontro, porque esse primeiro encontro não foi o chamado para o ministério integral, não foi o chamado para o discipulado em tempo integral. Porque isso aconteceu com Pedro e com os outros 11 apóstolos. Pedro, ele era um pescador, ele nasceu em uma cidade chamada Betsaida. Vamos ler João capítulo 1, versículo 44. Projeta para mim, Gui, João capítulo 1, versículo 44. E Filipe era de Betsaida, cidade de quem? De André e de Pedro. Diga assim, Pedro nasceu em Betsaida. Se a gente colocar uma barrinha ali, ó, entre Bet e Saida, fazendo uma separação, Bet significa casa, Saida significa peixe, casa de peixe. Pedro não poderia ser outra coisa, senão um pescador. Irmão, sabe qual é o problema? É você querer esperar de Betsaida um ferreiro. É você querer esperar de Betsaida um médico. Não tem jeito. O ambiente espiritual vai gerar a identidade da pessoa. Você já viu aquelas igrejas que o pastor, ele é um ministro de louvor? É mais ministro de louvor do que pastor? Eu já vi isso, já foi algumas igrejas, irmãos, que o louvor era 2 horas, 3 horas, palavra, 10 minutos. Falava, misericórdia. Gente, não deu tempo aqui para a gente pregar a palavra hoje. Vou só ler um texto rapidinho com os irmãos. Ele tá olhando para a igreja a partir do seu dom. Quando o pastor ele tem muita veia profética, irmãos, é um reteté na igreja, e o pau quebra, e a demônio caindo, e a gente pulando. Palavra, 5 minutos. Por quê? O ambiente, você está rindo, né, Alex? Mas é verdade. Porque o ambiente, o ambiente que vai determinar a igreja, fala muito do dom do pastor. É por isso, irmãos, que o pastor que lidera a igreja, ele tem que ser realmente pastor. Porque poucas pessoas nos dias de hoje são pastores. Sabia disso? Porque hoje, para você estar em uma posição ministerial, parece que todo mundo tem que ser pastor, mas nem todo mundo é pastor. Às vezes o cara é um excelente evangelista, mas não é pastor. Às vezes é um excelente mestre, mas não é pastor. Ele pode ter os dois. Ele pode ter as duas veias, ele pode ter isso. Mas às vezes ele é um e não é outro. Não é? Às vezes ele é um profeta, mas ele não é um pastor. O pastor, irmãos, ele tem uma visão mais ampla daquilo que a igreja precisa. Sabe por quê? Porque o pastor, ele quer dar alimento para a ovelha. Ele pastoreia a ovelha. E ao pastorear a ovelha, ele sabe que a ovelha precisa de adoração, precisa de palavra profética, precisa de revelação, precisa de milagre, mas precisa também de ser cuidada, precisa ser exposta à palavra de Deus, ou seja, precisa de equilíbrio. Como estão entendendo? Precisa de equilíbrio. Não adianta, irmãos, você está em Getsemane. A nossa identidade é Getsemane. Sabe o que é Getsemane? Lugar de prensa de uva. Lugar de prensa de uva. Ah, mas eu quero reteté. Você está em Getsemane. Como estão entendendo? Diga amém.
Você está em Getsemane. Aqui nós estamos sendo triturados, irmãos, para cumprir o propósito de Deus. Aqui nós estamos sendo triturados para viver a vontade do Senhor. Aqui nós estamos caminhando para o Calvário. Amém? Nós estamos caminhando para a cruz, para morrer com Cristo, para ressuscitar com Cristo e para viver tudo aquilo que tem para nossas vidas. Ah, mas eu quero Naim. Aqui é Getsemane. Eu quero Betsaida. Aqui é Getsemane. Lugar de prensa, lugar de transformação, lugar de entrega, de dedicação. Como estão entendendo? Essa é a nossa identidade, irmãos. Você acha que Deus deu essa referência para o pastor Eldo por acaso? Nós estamos em Getsemane. Diga, eu estou em Getsemane. Então não adianta, irmãos, você procurar em Betsaida ferreiro, procurar em Betsaida médico, procurar em Betsaida advogado. De Betsaida vai sair pescador mesmo. De Getsemane vai sair homens e mulheres que estão vivendo a vontade do Senhor. Amém? De Getsemane saem homens e mulheres que estão buscando viver em quebrantamento, conhecer a vontade do Pai, pessoas que oram, pessoas que estão olhando para a cruz, pessoas que estão indo para a cruz para viver aquilo que Jesus conquistou para nós. Aleluia! Diga assim, eu estou em Getsemane. Diga assim, eu não estou em Betsaida, não estou em Naim, não estou em Belém, eu estou em Getsemane. Glória a Deus. Agora, o segundo encontro de Pedro com Jesus vai acontecer em Lucas capítulo 5. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Estou indo com bastante calma, tá, gente? Porque nós vamos pregar uns 3, 4 sermões sobre Pedro. E não tem como falar sobre Pedro sem pegar um pouquinho da veia de Pedro, né? Vocês viram que eu tomei Pedro hoje, né? Estou meio na unção de Pedro aqui hoje. Lucas 5, versículo 1. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Vamos ler até o versículo 6. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Qual lago? Difícil a palavra, né? Genezaré. Eu levei uns 20 anos para aprender a falar essa palavra, Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ué, de Simão? Mas Jesus não tinha mudado o nome dele para Pedro? Por que está chamando ele de Simão? Aqui tem uma revelação, irmão. Sabe qual é a revelação? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, mas ele ainda não tinha abraçado a sua nova identidade. Porque não basta ter promessa, tem que ter obediência. Vou repetir, não basta ter promessa, tem que ter obediência. O fato do Senhor ter um propósito na sua vida não significa que esse propósito vai acontecer independente de qualquer coisa. Tem a sua parte, tem a sua entrega, tem a sua dedicação. Então o texto ainda chama ele de Simão, sabe por quê? Ele ainda não havia se entregado 100% ao ministério do Senhor, ao chamado do Senhor. Tem coisas que você não está vivendo na sua vida hoje, não é por falta de promessa, é por falta de obediência. Tem coisas que você não está vivendo na sua vida hoje, não é porque te falta promessa. Promessa você tem. O que te falta é vergonha na cara. Para assumir a sua posição diante do Senhor. E viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não falta promessa para o seu casamento. Não falta promessa para a sua família. Não falta promessa para o seu ministério. Porque você tem promessa. O que te falta é posicionamento. Quantos podem dizer amém? Amém, misericórdia? O que nos falta é posicionamento. Vamos lembrar rapidamente, antes da gente seguir com o texto? Jesus falou, quando vocês forem orar, entrando no seu quarto, feche a porta, orando ao seu Pai em secreto. Ele que vê em secreto, te recompensará. O que a gente tem aprendido aqui nos últimos cultos? Se o contexto é oração,
O que tinha que estar escrito ali é o seguinte: quando você entrar no seu quarto para orar em secreto, o Pai vai te ouvir em secreto. Não é oração o tema? Então por que a palavra fala que o Pai vai te ver em secreto? Porque a oração não é só palavras, é uma posição espiritual. Onde o Senhor quer te ver. A oração, porque tem gente que ora muito, mas obedece pouco, irmão. Vai dar problema hoje. Tem gente que ora muito e obedece pouco, depois reclama por que as coisas do Senhor não acontecem na vida dela. Tem pessoas que não oram nem tanto igual aquela pessoa que ora muito, mas o céu está aberto para ela. Sabe por quê? Quando o céu olha para ela, está ela lá na posição de dependência, de entrega. Se Deus pedir, ela entrega. Deus conhece o coração dela. Quando Deus olha, está ela na posição. Oração, irmãos, é mais do que palavras, é uma posição espiritual, uma posição em Deus. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas te empurrar para fora dessa posição. Ele tensiona a sua vida de todas as formas, para te empurrar para fora desse lugar espiritual, para fora dessa posição espiritual. Quem permanece vê a glória do Senhor. Amém? Quem permanece vê a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz: quem perseverar até o final será salvo. É uma posição em Deus. Não fala quem orar muito vai ser salvo. Quem permanecer nessa posição será salvo. Voltando ao texto, Gui. Lucas capítulo 5. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Versículo 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, aqui que foi o encontro que mudou tudo. Pedro teve o primeiro encontro com Jesus. Ele ainda voltou a realizar suas atividades normais. Mas esse encontro aqui é que fez com que Pedro largasse tudo, abandonasse tudo para seguir a Jesus. Eu quero tentar resumir esse versículo para a gente caminhar para o final. Observe, irmãos. Quando Jesus chega na praia, ele encontra um cenário de frustração, de tristeza. Por quê? Pedro tinha tentado pescar a noite toda, não tinha pegado um peixe sequer. O que Pedro estava fazendo? Lavando as redes. O pescador tinha que lavar as redes e esticar no sol, porque senão a rede apodrecia. Jesus, então, olhou para o barco de Pedro, pediu para que Pedro empurrasse um pouquinho o barco, a uma distância pequena, e ele começou a ensinar as multidões. As multidões estavam atrás de Jesus querendo ouvir uma palavra. Ele começou a ensinar do barco de Pedro, começou a ensinar as multidões. É interessante, irmãos, o Senhor falou comigo: todo púlpito é um barco. Todo púlpito é um barco de pesca. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou aqui num barco pescando. Todo púlpito é um barco de pesca. Assim como Jesus usou um barco para pescar, os púlpitos hoje das igrejas são os barcos que o Senhor usa para pescar. E aí, Jesus ensinando
a palavra do Senhor e Pedro lá lavando as redes, mas ouvindo a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Depois que Jesus ele termina o seu sermão, ele fala assim: Pedro, entra no barco, vá a águas profundas e lance a rede. Aí Pedro, irmãos, ele ouve essa ordem de Jesus, e eu imagino que muitas barreiras haviam dentro dele para impedi-lo de cumprir essa ordem. Barreiras físicas, porque ele já estava cansado por ter trabalhado a noite toda sem pegar nada, e barreiras também intelectuais. Por quê? Ali naquela região é de conhecimento de todos, que para um pescador ter sucesso em sua pescaria, ele tinha que pescar de noite em águas rasas. O peixe predominante ali no lago de Genezaré, ou o mar de Galileia, é o mesmo lugar. O peixe que predomina ali é a tilápia. Quem que já comeu tilápia? Um filezinho de tilápia é uma delícia, né, gente? Com limãozinho por cima. Reginaldo, pode fazer para mim se quiser, tá? De aniversário. Já foi 10 de agosto já, gente, tá? Já passou. É consenso. Tinha que pescar de noite em águas rasas. Por quê? Porque de dia, quando o sol aquecia a superfície da água, o peixe ele descia para águas profundas. À noite, quando a água ficava mais amena, a temperatura era mais amena, ele subia e ia buscar alimento. Então, os pescadores, conhecendo essa dinâmica, pescavam o quê? De noite, em águas rasas. Aí Jesus fala bem assim: Pedro, era de dia, era de manhã. Pedro, entra no barco, vá para águas profundas e lança a sua rede. Era de dia e as águas tinham que ser em águas profundas. Na cabeça de Pedro, ele poderia ter pensado: ele é marceneiro, eu sou pescador, eu tenho expertise. Só que Pedro tem uma reação interessante. Ele falou assim: Senhor, tentei pescar a noite toda e não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Pedro então entra no barco de dia, ele vai para águas profundas e ele lança a rede. É interessante que no segundo milagre, Jesus vai falar com Pedro: Pedro, lance a rede na água do lado direito. Quem lembra desse segundo milagre? Lança do lado direito. Aqui não, Jesus falou: você pode lançar, porque eu vou mostrar para você, Pedro, que eu sou o Senhor do mar, eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor do ar, eu sou o Senhor que está sobre todas as coisas. O que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: Pedro, eu sei que tem uma lógica em tudo, eu sei que tem uma lógica nas coisas, eu sei disso, mas entenda, o Pai está acima da lógica. E aquilo que eu tenho para a sua vida, você precisa aprender essa lição, porque o que eu tenho para você, Pedro, é algo muito grande. Você vai ressuscitar mortos, Pedro. Pedro, você vai andar sobre as águas. Pedro, você vai ser coluna na minha igreja. Pedro, você vai levar o evangelho para os judeus. Pedro, você vai levar a minha palavra e você vai curar enfermos, você vai curar os paralíticos. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Você precisa entender que o poder de Deus não opera pela lógica, mas pelo sobrenatural. É isso que Jesus estava comunicando com Pedro. Pedro então lança as redes. Quando ele puxa a rede, irmão, vem uma quantidade de peixe tal, que não dava conta de Pedro puxar sozinho. Teve que fazer sinal para os barcos, e os barcos chegaram, e o barco quase foi a pique. Vieram os barcos ajudando, pegando. Irmãos, essa pescaria abundante que Pedro teve, não foi obra da sua inteligência, não foi obra de estratégia humana, mas foi o poder de Deus. Posso falar algo para você?
Quer liberar uma palavra sobre a sua vida? Levanta sua mão, quer liberar uma palavra sobre a sua vida. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida não está condicionado à lógica, ao natural. Deus vai fazer na sua vida pelo poder dele que vai operar na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Recebe essa palavra, irmãos, porque o sobrenatural está sendo liberado sobre a sua vida nesses dias. Deus quer te levar para o sobrenatural. Chega de natural. Às vezes a gente fica esperando o natural, o que vai acontecer pelo sobrenatural. Quantos podem dizer glória a Deus? O que aconteceu na vida de Pedro, essa grande pescaria, não foi resultado da técnica de Pedro, mas da sua obediência sobre a sua palavra. Senhor, eu lançarei as minhas redes. Irmão, sabe o que a palavra de Deus faz com a gente? A Bíblia vai falar de um outro momento que a gente vai falar com bastante calma. Que os discípulos estavam no barco, o mar revolto. Jesus ele veio andando sobre as águas. Pedro fala bem assim: se é tu mesmo, Senhor, faça que eu vá andando sobre as águas até a sua presença. Jesus falou bem assim: vem. Irmãos, Pedro creu nessa palavra. Sabe o que aconteceu? A palavra se transformou em uma plataforma para o milagre de Pedro. Porque sempre que você tem uma palavra e você caminha sobre essa palavra, você caminha sobre uma plataforma espiritual que te conduz àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora nós precisamos de ter uma palavra e caminhar sobre esta palavra. Irmãos, quando a gente caminha sobre a palavra, nós temos acesso ao sobrenatural do Senhor. Não é técnica, não é estratégia, não é inteligência humana. Tudo isso, irmãos, pode te levar a um lugar, mas só o sobrenatural vai te levar além. Amém? Só o sobrenatural vai te levar além. Quero finalizar esse sermão. A partir da semana que vem, vamos acessar alguns ambientes que Pedro acessou para a gente aprender algumas lições. Eu quero finalizar contando um testemunho breve. Tinha uma missionária, ela sempre teve o sonho de casar. Já contei essa história para os irmãos, lembrei agora, vou refrescar a mente de vocês. Sempre teve o sonho de casar. O tempo foi passando e as amigas casavam, todo mundo casava e ela esperando em Deus. E aí ela firme no propósito do Senhor, esperando uma resposta, esperando em Deus, não queria se envolver com qualquer pessoa, esperando no Senhor. E aí o tempo foi passando, as amigas casando, ela sendo madrinha de um, madrinha de outro. E o Senhor chamou ela para pregar para as tribos indígenas em Manaus, no meio da floresta amazônica. E ela foi, cumprindo o propósito do Senhor. Na cabeça dela, poxa, só se eu casar com um índio agora, né? Agora não tem jeito mais. O Senhor está me colocando dentro da mata, da floresta amazônica, não tem jeito. Está lá fazendo a obra, evangelizando, morando na tribo indígena. Daqui a pouco, irmãos, vem um helicóptero chegando na tribo indígena. Para dentro da tribo indígena. Desce um alemão, loiro, alto, olho azul. Ele chega, se apresenta e fala: não, porque o Senhor me tirou da Europa e falou para eu vir pregar para os índios aqui na tribo amazônica. Eles se conheceram ali na tribo indígena, começaram a se relacionar dentro do propósito de Deus, namoraram, casaram, tiveram filhos, estão cumprindo o propósito do Senhor até hoje em suas vidas. Irmãos, Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Quem confia no Senhor, irmãos, nunca se decepciona. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, a promessa se cumpre, amém? Nós precisamos confiar sobre a sua palavra. Caminhe sobre a palavra. Caminhe sobre a palavra. Quem tem palavra tem milagre. Quem tem palavra cumpre propósito. Quem tem palavra vive tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Coloque de pé em nome de Jesus.